Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Se você ainda não é inscrito no canal, já fica aqui o convite. Também já deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Estamos muito perto de chegar aos 3.000 inscritos. Muito obrigado. E hoje eu trago um tema para vocês que são os modelos Arima, que é faz parte de uma série de modelos utilizados para previsão de séries temporais. E como a gente está aqui falando sempre do mercado financeiro, bastante gente pediu para a gente comentar sobre esse assunto, então o dia finalmente chegou. Os modelos Arima, né, que são os modelos autorregressivos, né, com média móvel, no caso, se a gente fosse traduzir esse anagrama aí do inglês para o português, eles são muito utilizados quando você precisa fazer uma previsão, por exemplo, de estoques ou previsão de desgaste de um motor, previsão do uso de combustível, da quantidade de passageiros em um aeroporto, numa companhia aérea, esse tipo de coisa. Será que faz sentido utilizar esse tipo de modelo para prever o mercado financeiro? Então hoje eu trago aqui um exemplo para vocês na B3 e a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é a seguinte: sim, o modelo Arima é para a gente fazer previsões de séries temporais, tá? E aqui no caso a nossa série vai ser os retornos, tá? E não o preço. Por que os retornos? Porque para a gente poder trabalhar com o modelo Arima, os nossos dados precisam ser estacionários. E a gente sabe muito bem que preço não é estacionário, ele pode sofrer tendência, sazonalidade, uma série de outras coisas. Diferentemente dos retornos, que eles vão apresentar essas características. E dentro, seja do R ou seja do Python, independentemente da linguagem que você está usando, geralmente você vai fazer a previsão do modelo Arima e ele vai receber 3 argumentos além da sua base de teste. Um que a gente chama P, o D e o Q. Mas, Leandro, quais são esses argumentos? Para a gente deixar muito simples aqui, lembrando, pessoal, a literatura é vasta sobre esse tipo de coisa, não tem nenhuma pretensão de em 10 minutos encerrar esse assunto, porém, depois de assistir esse vídeo, você já vai ser capaz de andar com as próprias pernas. Se a gente pegar e conseguir entender certinho o que é esse P, o D e o Q, que vão compor os principais argumentos do Arima, você já é capaz de agir de modo independente. Então, vamos lá. Se a gente pegar esse nome Arima, ele não é por acaso. Primeiro a gente tem o AR. E o AR é o quê? É o autorregressivo, é a parte autorregressiva do nosso modelo. E quem que ele é? Ele é o nosso P da equação. Ah, Leandro, e por que autorregressivo? Ele é, melhor dizendo, o grau de correlação da sua variável. Ou seja, de quanto tempo eu vou observar uma determinada correlação da minha própria linha ali de séries, né, da série dos preços nesse caso, e vou determinar qual que é esse valor de P. Além disso, eu tenho o I daqui da série. Então, a gente viu o AR, agora a gente tem o I, que é a parte, né, do inglês integrated ou integrado no português. E ele vai ser exatamente o nível de previsão que a gente quer fazer, tá? Então ele vai ser o nosso intervalo. Então aqui no caso eu fiz com um período no nosso exemplo do vídeo. Você pode tentar ir mais períodos, fazer o deslocamento e ver como ele se comporta. E por fim, a parte MA do nome Arima, que vai ser o Q da equação, ele vai ser o quê? O nosso valor de média móvel de parâmetro para o modelo. É simplesmente isso. Então, você entender da onde vem o seu AR, o seu I e o seu MA, que compõem exatamente parâmetros P, D e Q do seu modelo. Vamos ver isso aqui para 3 exemplos aplicados na B3 no R. O que eu deixei pronto para vocês, e aí os dados, como sempre, estarão disponíveis lá no outspokenmarket.com, com link aqui no primeiro comentário. Então eu vou usar aqui 2 bibliotecas, a T-Series e a Quantmod, que já são conhecidos para vocês que seguem o canal. E aí o que eu vou fazer? Vou dividir entre período de treinamento e teste, que também a gente já sabe. Então no caso aqui eu começo com o índice Bovespa, pegando os dados de 2015 a 2017, então eu tenho aqui 3 anos,
como período de treinamento, faço o cálculo aqui do retorno, alguma coisa deu errado porque eu não carreguei o ticker, então calculo aqui o log dos retornos, tá? E ele vai ser a base de séries de tempo de preço na qual eu vou fazer a previsão do ARIMA. Calculo aqui o meu período do teste mais largo, estendendo até 22 de fevereiro de 2019. Ok, também calculo os logs dos retornos para aquele período. E aí vamos dar uma olhada como ele é. Tá vendo? Ó? Retorno, claramente você não precisa nem fazer o teste de estacionariedade, você já consegue ver a olho nu aqui que sim, ele é estacionário. Na dúvida, faça o teste de Dick Foley, por exemplo, e aí você vai ver que o p-valor é abaixo de 0,05, você pode considerar que essa série aqui é estacionária. Então, ok para usar o modelo ARIMA. O que eu vou fazer? Você tem duas opções no R. A primeira aqui na linha 30, que é usar um modelo Auto ARIMA. Deixa eu aumentar aqui para vocês, colocar um zoom para poder ficar mais fácil de enxergar. Então vamos lá, coloco aqui o Auto ARIMA, que é uma primeira opção, que o próprio R vai chutar, vai colocar um valor para aqueles parâmetros que a gente viu aqui atrás, PD e Q. Geralmente ele vai colocar aqui, muito provavelmente, um 000 para tudo. Também, se eu uso apenas a função ARIMA, que eu tenho aqui na linha 31, eu vou manualmente daí colocar a ordem daqueles parâmetros. Então eu coloco como na sequência PDQ, então P1, Q, D, perdão, também 1, e o Q, que é o período da média móvel, aqui eu coloco 20. E aí eu treino os dois modelos com base ali no log dos retornos do treinamento, como eu tinha colocado, e aí a gente vai ver como sair usando a função SUMMIT, ele demora um pouquinho aqui para treinar, quais são as características dos dois modelos. E aí a gente já pode ver os parâmetros aqui das equações e a gente vê que ligeiramente, pegando aqui o RMSE como parâmetro, o modelo ARIMA, Auto ARIMA no caso, é melhor do que esse com os parâmetros que a gente colocou. Porém, vamos ver aí na prática como que isso fica. Se eu colocar esse log dos retornos como uma série temporal, como a gente já viu, ele tem isso daqui, e se eu colocar o que foi predito na série do modelo, você vê que ele segue ali na linha verde aquele comportamento dos retornos. Até aqui não dá para inferir nada em relação à performance. Então, vamos calcular a performance desse período do treinamento, que é esse trecho de código aqui, e aí você vai ver o seguinte, você vai ver, poxa, Leandro, performou de uma maneira excelente, porque o buy and hold aqui do Bovespa deu quase ali 40%, tanto o modelo ARIMA, que foi o manual que eu fiz, quanto o Auto ARIMA, tiveram performance maravilhosas aqui no caso, com o ARIMA passando do 100, chegando a quase 150%. Lembrando que isso daqui muito provavelmente tem um overfit, porque a gente está aplicando o modelo treinado na própria base de treinamento. Vamos ver como se comporta realmente lá no teste. Vou pegar e usar a função forecast. Então fala, Leandro, como que eu aplico um modelo ARIMA para ver os dados futuros que ainda não aconteceram? Você usa a função forecast e você determina aqui o número de dias que você quer esticar, que você quer tentar fazer a previsão. Então eu coloquei aqui 281, que é esse intervalo de janeiro de 2018 até 22 de fevereiro de 2019 aqui para o IBOV. Faço a previsão dos dois modelos, o ARIMA e o manual que eu coloquei e o Auto ARIMA, e vou fazer aqui o meu resultado. Eu tenho 52% de acurácia, a gente vê que esse número ele é bem inferior aos modelos que a gente viu de regressão logística e de Support Vector Machine. Como a gente tem os resultados na prática, vou executar aqui para o IBOV e aí a gente vê que aquele resultado já não é tão legal assim. Então você vai ver que nenhum dos dois, nem o ARIMA, nem o Auto ARIMA, superam o Buy and Hold. Ah, Leandro, não vou usar modelos ARIMAs para o mercado financeiro. Não, você tem que pensar e estudar agora como você consegue melhorar os parâmetros-chave, que são P, D e Q, para que você tenha um resultado daí satisfatório. Vamos ver como isso se comporta com outros ativos para ver se toda essa premissa é válida. Sigo aqui o mesmo raciocínio com a Petrobras. Então você só segue o código do mesmo jeito que eu expliquei
para poder entender aqui o que foi feito enquanto ele treina os dois modelos. E aí você vê que, cara, para o Ibov aquela configuração não foi legal. Mas para Petro 4 você tem que, na base de treinamento, tanto o Arima quanto o Alto Arima superam e muito o Buy and Hold, quase batendo ali 260% no caso do Alto Arima. E tal performance se mantém razoavelmente bem quando a gente vai ali para a base de teste. Tá? O modelo Arima perde, porém o Alto Arima, aquele no qual o R encontra os parâmetros ótimos para você, que não é o mesmo que você fazer um grid search extenso, tá? Mas vale a pena investigar esse assunto, já consegue ter aí um resultado melhor. Ainda não tão bom quanto os outros dois modelos, mas né, se você estivesse seguindo, já supera aqui muito o Buy and Hold, você vai fazer ali por 70%. Né? Numa questão de 1 ano e 2 meses, tá? Mais do que suficiente. Como isso se comporta no caso do Itaú, você vai ver que é bem diferente. E aí, pessoal, entra o meu ponto, e não só o meu, mas de várias pessoas que usam esse tipo de modelo. Os modelos Arima, eles, para esse tipo de aplicação, tá? Previsão do mercado financeiro, eles, por exemplo, vão ser inferiores do que a maioria dos outros modelos, do que uma rede neural. Vocês estão vendo aqui no caso do próprio SVM e da regressão logística que eu fiz nos outros vídeos, tá? E o resultado está aqui na tela. No caso aqui do teste do Itaú, você tem que nenhum dos dois supera o Buy and Hold, tá? O Arima chega aqui a fazer uma mímica daquele resultado, só que o Alto Arima quebra a conta e o mesmo teria acontecido na base de treinamento. Porém, lembra, base de treinamento sempre você espera o resultado excepcional. E você bateu aqui 200%, mas ele não se mantém na base de teste. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar decompor essa série, encontrar outros parâmetros que te ajudem a encontrar melhores P, D e Q aqui na equação. Porém, eu, Leandro, particularmente, investiria mais tempo em melhorar aqueles outros modelos. Quem sabe, tá? Você pode usar a cabeça e unir um modelo daqueles outros Support Vector Machine, uma rede neural, uma regressão logística, com o Arima e tentar fazer um Ensemble Model. Pode ser uma ideia aí muito bacana para você testar. Espero que vocês tenham entendido e você pode chegar à conclusão do vídeo falando: poxa, Leandro, mas você gastou um tempo aí explicando alguma coisa que não funciona. Claro, cara, às vezes quando você está aí na parte da ciência, vamos dizer, você tem que saber o que não funciona, que alguém já tentou fazer, para você não gastar mais o seu tempo com aquilo. E aí pensar só nas melhorias. E no caso, uma melhoria que eu mesmo sugeri será que vale a pena juntar esse modelo com aqueles outros? O que pode sair? Beleza, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.